e inicia o nosso cafezinho após estudo. Pós-estudo. Então, ele é muito rico esse cafezinho, pessoal. Aconselho todos a ficarem, né? Quem quiser. Então, Diego, boa noite aí para você, para todos. É, eu já tenho uma vida de oração já de algum tempo, não dentro, assim, especificamente nesse modelo, né, de Santa Teresa d'Ávila. Mas, assim, quando eu ouço você falar, me dá medo, falar a verdade. Dá um certo receio, tipo assim, porque é muito enfatizado a questão das nossas misérias, e nós somos mesmo miseráveis e tudo mais. Mas assim, dá um certo medo de pensar: "Puxa vida, então se eu sou tão miserável assim, realmente eu não vou ter a graça de estar diante, de Jesus, de Deus", né. É um comentário e, assim, senti que mas eu vou persistir, porque essa é uma característica minha, pessoal. Só se houver realmente, assim, muita coisa contribuindo, contra. Mas, de verdade, dá um certo receio, fala assim: "Nossa, mas", pega assim, né, o lado bem negativo da gente, né. Obrigado por trazer esse comentário, Maria Carmen. E é bom, né, a gente conversar a respeito disso. É, aqui, pessoal, é, a humildade, Santa Teresa deixa claro, é a verdade. E a palavra que eu gosto muito aqui, que eu acho que ela caracteriza muito bem todo esse nosso, essa caminhada aqui de Santa Teresa, eu diria que é a impotência. Impotência de fazer qualquer coisa de bom sem o auxílio da graça de Deus. Isso é uma verdade. Nós temos o pecado, nós estamos, vamos assim dizer, nós temos a mancha do pecado original. Se você tem essa mancha do pecado original, você tem uma tendência a descer a serra. O Padre Paulo fala até isso, né? Você está no morro. Você não está num plano. Você está no morro. Se você está com seu carro aqui e coloca no ponto morto, ou seja, não faz nada, o carro desce. Automaticamente. Se você deixar ele assim, deixa eu só assim, sem fazer nada, o carro desce. Então, essa é uma tendência, né, do carro descer por causa do pecado original. Então, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa de bom, e isso é nosso Senhor Jesus Cristo que fala, né, nos evangelhos: sem mim nada podeis. E essa é uma tendência. Se você tá ali, né, e não faz nada para amar, para sair do lugar, vamos assim dizer, você desce, você tende a ir para o inferno. Esse é o ponto, né. Eu não sei se vocês já viram aquele como é que fala? Um dito, né, que tem, né, uma historinha. Um rapaz está em cima do muro. Aí Satanás está de um lado: "Vem, vem, vem, vem pro lado de cá". Não, perdão. O rapaz está em cima do muro e o anjo, né, o Deus e os anjos estão todos lá: "Vem, vem, vem, vem pro nosso lado, vem pro nosso lado". E Satanás está só ali de braço cruzado olhando. Aí o rapaz olha para Satanás, vai meio estranho. Aí olha para lá, para o lado de Deus, e tá todo mundo chamando ele: "Vem, vem para cá, pula aqui pro nosso lado, não fica em cima do muro não, vem, vem". Todo mundo chamando, ele olha para Satanás de novo: "Ei, você não vai me chamar para o seu lado não?". Fala assim: "Eu não, o muro é meu". Mais ou menos isso. Sabe o que Deus fala nas Sagradas Escrituras? Eu vomito os mornos. Ele fala: seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Eu vomito os mornos. O que que é vomitar os mornos? O que que a gente vomita? Aquilo que faz mal para o nosso corpo. Os mornos, eles fazem mal para o corpo de Cristo, para o corpo místico de Cristo. Porque os mornos, eles vão à missa, eles fazem uma coisinha ou outra. Não gostam muito de se confessar, mas às vezes aquele o básico, uma vez por ano, às vezes vai. E não faz as coisas direito e dá um contra-testemunho. Eu sou católico, mas eu faço. Ou seja, aqui
Santa Teresa vai deixar bem claro. É necessário que você reconheça a sua necessidade, a sua miséria e a sua necessidade de Cristo para que você possa recorrer a Ele. Porque se você é muito potente, você pode muito, você é capaz de muita coisa, a gente tem uma tendência a não buscar a Deus. E essa é a verdade no sentido de você é todo necessitado de Deus, todo necessitado de Deus. Você tem que reconhecer a sua miséria e a sua capacidade para o mal. Eu estava falando um tempo atrás, Diego, eu sou um expert em fazer coisa má. Sem a graça de Deus, se Deus não está aqui, e Deus já me fez experimentar isso por um bom tempo. E foi uma graça muito grande. Deus, eu sentia que tinha me abandonado por um bom tempo. Eu lembro que eu não tinha força para nada. Para nada. Era fraquíssimo para tudo que há de bom. Ele me deixou experimentar isso e foi uma grande graça. Eu ficava assim, Senhor, eu não peço para o Senhor me tirar eu estar experimentando essa minha miséria, porque isso está sendo muito bom para mim. Porque quando eu vejo a minha miséria, eu não corro o risco que correu Lúcifer, né, de ver, eu não preciso de Deus, eu posso ser igual a ele, né, e virar o que virou. O Wendel, que ele é também coordenador desse grupo, do Santos ou Nada, ele também, né, é uma pessoa que é um grande testemunho, né, da oração dele na adoração. A adoração, pessoal, é assim, eu diria que é o momento ápice da oração. É o melhor local para você fazer a sua oração é na adoração, é diante de Jesus. Vai ser difícil no começo para todo mundo. Não tem como. A pessoa que começou a rezar hoje, vai ser difícil. Não tem. Nunca ouvi falar de alguém que começou hoje a rezar e essa semana ou esse mês rezar e já está rezando fluentemente e sem dificuldades. Eu acho que não vai ter isso. E a adoração é isso. Eu lembro, eu já fui em várias adorações onde você tem um folheto, aí você lê outro, lê outra oração, aí você canta tal canto que tá lá. No final das coisas, quando você lê um livro inteiro, né? Então, assim, eu não tô falando que é ruim, no sentido de é, que você não conseguiu aproveitar nada, não tô falando isso. Às vezes tem muita coisa ali que você realmente estava lendo e falando com Deus tudo aquilo que estava ali. Mas vocês vão concordar comigo. É difícil você prestar atenção em tudo que você está lendo, nas músicas e tudo. Agora, a oração, ela não tem como você não prestar atenção, porque não existe palavras prontas nesse tipo de oração. Tudo vem do seu coração. Ou seja, é literalmente, é você e Deus. Começa a haver um estreitamento na amizade entre nós e Deus, né? Como Santa Teresa diz, é um trato de amizade, né? Entre eu e aquele que eu sei que me ama, eu sei que me quer junto dele, que é que é Deus. Então, assim, a adoração, quem faz adoração tá no lugar certo, viu? Que não tem melhor lugar para praticar esse tipo de oração do que na adoração. Uhum. Eu trabalho com a misericórdia, né, o maior atributo, depois desse não tem nada. Eu tenho, sou uma pessoa que mudei o meu ritmo de oração, sou guia da oficina de oração do Frei Inácio Larrañaga, que fez uma grande experiência de Deus. Eu faço adoração todos os dias e tenho missa diária. E a adoração de contemplação, eu faço uma adoração noturna aqui na Igreja da Boa Viagem, uma vez por mês, que é de 8 da noite às 8 da manhã, de reparação. Então, a gente não tem muitos trechos de oração, mas tem muitos momentos de meditação e de rezar, e de ter essa conversa com Deus, essa intimidade. Eu não tenho muita preocupação de ler muita coisa na adoração. Eu acho que ela tem que ser mais silenciosa, é um encontro mais assim, você não precisa falar muito, mas você tem um grande texto, né? Você tem uma escuta de Deus muito boa. Eu tenho uma grande experiência nesse ponto. Eu gosto muito disso. Hoje o capítulo, eu faço um curso de apóstolo Eucarístico da Misericórdia, estou terminando o 2º ano, vou ser consagrado em novembro em Curitiba, no Santuário Nacional de Curitiba da Misericórdia. E hoje falo especificamente hoje que o maior atributo é a misericórdia
que vai de encontro à miséria de cada um de nós e que cobre tudo. Tem muitas pessoas que às vezes estão nesse caminho de Santa Teresa e não sabem, que não conhecem o caminho. Uhum. Mas às vezes tem pessoas que começam a sua adoração e estão ali conversando com Jesus e conversa um dia, conversa outro e outro e outro e outro. Às vezes está todo dia na adoração, às vezes tem o seu horário ali diário na adoração e tá falando ele, né, o que vem do coração para Jesus, a pessoa está progredindo, está virando santo. E não Uhum. sabe assim, né? Não conhece o caminho, não, de repente está vendo, está sendo mais paciente, Você faz uma tá experiência mais de receber muita virtuosa. graça O próprio e de Deus se, está transformando. e de você conseguir ver, assim, todas as graças que você recebe dele ali a toda hora. Você consegue identificar esse tipo de coisa, você muda de patamar de oração, né? Eu passo por essa experiência hoje, sabe? É uma intimidade que ela é muito benéfica, faz muito bem para o coração. Eu acho muito importante a gente conhecer esse caminho, né? Tanto É. esse aqui dos 4 graus de oração, quanto o Castelo Interior. O Castelo Interior, pessoal, é riquíssimo aquele livro. Ele foi o último da obra da vida de Santa Teresa, ou seja, ela já estava no ápice da santidade dela, e ela escreveu lá o Castelo Interior. E é importante, sabe por quê? Porque, vamos supor, tem aí a Lúcia Helena, que faz a adoração dela todo dia, está progredindo. Como ela não conhece a caminhada, Satanás tem certos tipos de investimento, de investidas nas primeiras moradas, tem outros tipos de investidas nas segundas, tem outros tipos de investidas na terceira. Como ela não sabe, ela às vezes facilmente pode cair numa cilada de Satanás nessa progressão dela. De repente cai numa armadilha, vai voltar lá atrás. Aí vai progredindo, cai em outra armadilha. Como ela não é por maldade, às vezes ela não conhece, né? O próprio Deus, né, tenta alertar. Deus, não é que Deus não faz nada e deixa ela cair, mas Deus às vezes tenta alertar, mas às vezes traz, ok, não, vou te levar lá para o grupo de estudo lá do Santos ou nada para você aprender e não ficar caindo. Né? Então, assim, é importante, a adoração é importante, essa audição, mas eu diria que também é importante você conhecer esse caminho para não demorar muito, né? Santa Teresa conhecia esse caminho e chegou, né? Foi santa, uma grande santa. Demorou lá 40, 50 anos para, né, lutando e sofrendo muito, mas conseguiu, né, alcançar. Nós que temos a oportunidade de conhecer esse processo e esse passo a passo, né, a gente pode alcançar mais rápido. Às vezes eu distraio na missa, às vezes na oração, na adoração. Sempre que eu distraio, eu peço a São Miguel ajuda. Às vezes, na própria oração a São Miguel, eu distraio, por causa de um barulho ou de alguma coisa que me faz distrair. E eu começo de novo a oração. Então, se eu estou rezando a oração a São Miguel e distraio, eu começo de novo. E, graças a Deus, eu tenho conseguido assim, uma ajuda muito grande de São Miguel. Na adoração, Satanás trabalha ferrenhamente para que nós possamos distrair, né, a nossa atenção e desviar a nossa verdadeira adoração a Jesus na hóstia. Graças a Deus, na oração íntima, eu não distraio. Eu não sei porquê, mas na oração íntima eu não distraio, graças a Deus. Mas é isso aí. Eu queria que você me orientasse em duas coisas. Na primeira, aproveitando o gancho de que vocês estão falando de adoração, a gente é colocado aqui na nossa igreja muitas vezes para conduzir uma adoração. E eu fico sempre em dúvida se a oração reflexiva eu posso usar neste momento que eu estou conduzindo uma adoração para mais pessoas, porque a gente tem muito costume aqui de ser uma adoração com roteiro pronto e é lida assim, e tem várias músicas, e esse tipo de condução me incomoda um pouco. E eu queria saber se, quando chegar a minha vez, eu posso aplicar a oração reflexiva durante a condução de uma adoração, né, do Santíssimo Santíssimo ali, porque é um jeito que eu acho mais, vamos dizer, correto de fazer a adoração.
E eu queria que você me orientasse nesse ponto, se eu posso sim aplicar. Perfeito, Fernanda. Excelente pergunta a sua. É uma pena o Wendel não estar aqui hoje, né, o nosso coordenador, porque ele fez a mesma coisa. Ele está aplicando a oração íntima nas adorações dele. Ele também coordena grupos acho que de adoração também, de vez em quando, o grupo dele nas células, às vezes coordena Eu sou adoração. a esposa E dele, ele, você sabe, né? você é a Fernanda do Wendel? Ah, pelo solto aqui, eu não sabia, não. Ah, não, então você já sabe tudo. É, então, o Wendel, por exemplo, né, ele falou que tá conduzindo mesmo, às vezes faz orações íntimas ali, e é isso. Eu aconselho as pessoas a trazerem essa oração íntima para as adorações, né? Eu não sei como isso não incomoda mais pessoas, né? Ler, assim, ler e ler e ler. Por quê? Porque a leitura, às vezes, ela não é ruim, mas ela não é a voz da pessoa, né? Não é a voz da pessoa ali falando. É, é a voz de alguém que criou aquela oração ali. Que você, às vezes, pode sim fazer sua aquela oração né, e falar com Deus. Mas Deus quer ouvir a sua miséria, quer ouvir, né, as suas necessidades. E às vezes, Fernanda, né, o meu conselho, se você está conduzindo ali uma adoração, é tentar, né, conduzir primeiro a adoração com você fazendo uma oração reflexiva sua, falando da sua miséria, mais ou menos mostrando às pessoas mesmo como fazer uma oração reflexiva, vamos assim dizer, e depois tentar também conduzir as pessoas a fazer essa oração reflexiva no sentido de começar a falar com Jesus sobre as pessoas que estão lá. Falar igual eu falo aqui com vocês, oh meu Jesus, essas pessoas estão aqui buscando a Ti. Essas pessoas, Senhor, elas não buscam outra coisa aqui. Eu estou conduzindo essa adoração, mas, Senhor, ninguém aqui quer me escutar. Quem aqui veio aqui para me escutar? Elas querem escutar a Ti, Jesus. Fale Tu no coração dessas pessoas. Ajudem essas pessoas a te amar. E vai, né, tentando levar essas pessoas. Às vezes você pode até, na renovação carismática tem muito, né? Fala assim, fala você o que está no seu coração, fala com Jesus, tenta levar eles, né? Não precisa falar em voz alta, né? Pode falar em voz baixa, mas fale você que está aí, né, nos bancos. Fale você com Jesus da sua verdade, porque entre você e Jesus não existe máscara nenhuma. Entre você e ele só existe a verdade. E a verdade a gente deve trabalhar muito aqui a nossa miséria. É importantíssimo. Santa Teresa vai deixar muito claro durante as obras dela, não somente aqui no livro da vida, mas também no Castelo Interior, a importância, né, de colocar as misérias. Santa Teresa ela faz uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, mas ela faz muito e tem muita facilidade, que é ficar meditando os pecados dela, sabe? As ofensas que ela cometeu ao coração de Jesus e tudo mais. Então é isso, Fernanda. Não sei se ajudou aí, se ficou claro. Se tiver Ajudou. mais alguma dúvida, pode falar. E às vezes, porque, por exemplo, é 1 hora de condução, e às vezes falta palavras, né? E eu posso, então, até Uhum. levar um livro, né? Imitação de Cristo, abrir ali na hora, né? E ali na adoração e meditando também, né? Essas coisas. É, eu aconselharia, se você for levar um livro, e que é bom, né, para te dar mais conteúdo ali, porque é 1 hora de adoração, meditar antes, né? Já às vezes Uhum. separar ali, quando você vai fazer a sua meditação, pode abrir, né, o livro numa certa parte, ver ali, opa, isso aqui tem bastante carne aqui pra gente roer, né? Então Uhum. separa ali e leva aquele texto ali preparado para adoração, e ali você já sabe ali que você tem muita coisa para roer ali naquele texto. E você vai ver que as pessoas vão começar a aprender com você esse tipo de oração. Pô, antes eu ficava lendo e cantando aqui coisas, tudo coisa pronta. Pessoal, não estou falando que isso é ruim, no sentido de, imagina, cantar para Deus, louvar a Deus, não estou falando que isso é ruim. Mas, né, se você tem uma oportunidade de ensinar as pessoas a fazer essa oração reflexiva, quando for você que vai conduzir a adoração, faça a oração reflexiva, a adoração inteira,
Por quê? Porque semana que vem vai ser outro, e esse outro não vai fazer oração reflexiva. Então vai ler, vai cantar, vai ser tudo coisas prontas. Aí na outra semana vai ser coisas prontas. Aí quando for você mostra esse outro tipo de oração que existe, né? Ou de adoração que existe, que é a oração reflexiva. Pessoal, a oração reflexiva, ela é uma adoração. Eu não sabia disso. Quando você vai fazer sua oração reflexiva, quando você se rebaixa na sua miséria, diante de Deus, isso é adoração. Isso já é adoração. Você está adorando a Deus. Você só não está de frente ao Santíssimo, nem nada, mas você está adorando a Deus. Eu não prestava atenção nisso, né? E eu fui corrigido, não, eu fui ensinado, né, pelo meu diretor. Isso já é adoração. Adoração é justamente isso. Você se rebaixar e reconhecer a majestade daquele Senhor no qual você está conversando, né? Essa diferença, quão grande é o Senhor e quão pequeno é você. A oração reflexiva, íntima, é isso. É, vocês vão ver essa definição de outros santos também, né? Oração reflexiva é o conhecimento de Deus e de si mesmo. Conhecimento da grandeza de Deus e da sua miséria, da sua real miséria, do seu real nada. Claro que esse nada é sempre a falta de Deus, né? Você sem Deus, você é nada. Isso é a sua realidade, né? Duas pessoas aqui, se eu falo assim, sei lá, eu estou, sei lá, mais evoluído que alguém aqui, não sei, estou vendo que é a Viviane Oliveira, estou mais evoluído que a Viviane Oliveira. Não quer dizer que eu sou melhor que a Viviane Oliveira. Eu sou tão ruim quanto ela, tão mal quanto ela, tão miserável quanto ela, tão impotente de fazer qualquer coisa de bom quanto ela. Só que se eu estou num grau mais elevado nessa caminhada de santidade, num grau mais elevado que ela, eu comecei essa caminhada antes. É porque eu estou mais aberto à graça de Deus. Ou seja, Deus ele está maior em mim do que está maior nela nesse momento. Estou dando um exemplo, não quer dizer que um ou outro está maior. Então, assim, né, quando você vê uma pessoa muito virtuosa, realmente muito santa, essa pessoa, ela é miserável igual você. Só que Deus cresceu nela de um jeito que ainda não cresceu em você. Se eu não me engano, é Santa Teresinha. O caminho que fala, o caminho da santidade é o caminho da diminuição. Ou seja, você tem que diminuir, menor e menor e menor e menor, mais impotente, menor, mais miserável, mais. Quanto menor você for, ou seja, quanto mais você reconhecer essa sua pequenez, maior você está, ou mais cheio de Deus você ficará, né? E mais facilmente você alcançará o objetivo, alcançará a santidade. Então é isso, o caminho da santidade é um caminho da diminuição. Tem gente que fala, né? Você tem que diminuir para passar pela porta estreita. Você tem que. Vem a minhas criancinhas, aqueles que são pequenos e reconhecem que em tudo precisam do Pai. Estas sim estão próximos do reino de Deus. Não sei se foi a Fernanda que falou sobre a oração na música. Foi você, Fernanda? No nosso último encontro? Foi. Foi, né? Existem uns pré-requisitos, eu queria fazer esse comentário aqui, eu acho que ele vai ser importante, às vezes para outras pessoas também, para ficar gravado. A oração reflexiva, ela tem que ter alguns princípios para ser uma oração reflexiva, né? Eu não sei se eu comentei dessa forma na nossa última reunião. A oração reflexiva, você tem que ter a consciência de quem é que está falando, né? O quão pequeno eu sou diante de Deus, quem é que fala a essa sua majestade. Eu tenho que prestar atenção no que eu estou falando, né? Tem que vir no meu coração, eu tenho que entender aquilo, eu tenho que prestar atenção no que eu estou falando. Não é palavras prontas, não é uma Ave Maria, não é um terço, não é. São palavras que vêm do meu coração. E eu tenho que reconhecer com quem que eu estou falando, Sua Majestade. Então, se numa música você realmente está fazendo aquelas palavras da música, estou cantando lá.
pra te adorar. E eu tô realmente meditando, tô pensando no que eu tô falando. Foi que eu nasci. E vou. Vai cumprir, automaticamente vai cumprir esses 3 requisitos. Ou seja, vai ser uma oração íntima, reflexiva, porque tá saindo do seu coração, apesar que tá pronto já, né, você já conhece aquela letra, mas você pode fazer com que aquilo saia do seu coração e cumpra esses requisitos, vamos assim dizer, para ser uma oração reflexiva. Só que não pode ser somente a música, né? Você separou lá 30 minutos, por exemplo, para rezar. Você pode começar com a música, prestando atenção no que você está falando. É uma oração reflexiva. Deus quer ouvir as suas misérias, quer ouvir você, né, os seus defeitos, quer ouvir você. Então vai ter que ter também, né, na minha opinião, vai ter que ter uma parte onde você vai conversar com Deus, é, e vai abrir o seu coração para Deus. E eu não vejo mal em usar a música, assim, não. Eu só não acho que deveria ser os 30 minutos, vamos supor, se eu coloquei 30 minutos para rezar, que seja os 30 minutos de música, né? Eu acho isso importante, que não seja todo o tempo de música. Santa Teresa ela vai dar uns toques, né, no decorrer do livro, vai falar sobre o que não pode fazer, o que não deve fazer. Tem gente que raciocina demais na oração e é bom. Tem muito raciocínio, muito. Só que não pode ficar só no raciocínio, entendeu? A pessoa vai ter que também conversar sem compromisso com Deus, no sentido de, não, aqui sou eu e o Senhor. Vamos conversar sobre o que aconteceu hoje no meu dia. E vai, narra seu dia para Jesus. Lembra, olha, tal hora eu acordei, depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo. Vai. De repente você vai ver, quando você menos espera, o próprio Cristo está conduzindo a sua oração, está te levando para um lugar que você não tinha preparado. Eu preparei contar para Jesus o meu dia, desde a hora que eu acordei. Lá para o meio-dia eu já estava falando, né, no sentido assim, estava contando na parte lá do meio-dia, o que estava acontecendo no meio-dia, Deus me levou para outros cantos, para outros passos, e conduziu a oração para outras partes, e isso é bom. É bom quando Jesus conduz, né? No começo tem muito isso, né? Eu vou criando o assunto, eu faço isso, eu falo muito, Jesus fala muito pouco, né? Mas Jesus, na sua misericórdia, ele começa a conduzir isso também. Aqui a Fernanda perguntando: eu vou saber quando eu passar para o segundo grau? Olha, eu acho, minha opinião, que é inconfundível, Fernanda. Eu acho que assim, igual eu tô falando, é muito pesado a oração do primeiro grau de oração. É muito pesado estar fazendo esse esforço para meditar. Esse esforço é pesado e tira muito pouca água. Você vê assim, você não aproveita muito, né? De 30 minutos ali, você aproveitou às vezes uns 5 minutos só, que foi bom, que você viu assim, foi produtivo. O resto ficou parecendo que você perdeu tempo e tudo. Quando você passa para o segundo, com muita facilidade, você vai estar se recolhendo. Com muita facilidade, às vezes você passa em frente a um crucifixo e ajoelha. Imediatamente você já se recolhe e começa a conversar com Deus. Aí você para, continua o dia, de repente, deixa eu trocar uma palavrinha aqui com Deus. E rapidinho você se recolhe, troca palavras sinceras com Deus. Então com muita facilidade você se recolhe e reza. E o lucro é muito grande. Você vê que tem um peso muito grande na sua oração, no segundo grau de oração. Então, assim, eu diria que é bem claro, bem claro. Normalmente, a gente costuma identificar qual morada a gente está, ou qual grau de oração a gente está, quando a gente olha para trás, né? Às vezes, quando eu olho para trás, o que passou, que eu falo assim, nu, olha onde eu estou hoje, no sentido de eu saí do lugar, eu progredi, né? Se eu olho para trás como eu era, o que eu estava fazendo, ou né, o quanto era difícil tal coisa, o quanto era né? Enfim, você vai identificando, pelo menos isso acontece muito comigo, quando eu olho para trás. É igual você olhar, eu ver minha filha tem 1 ano de idade, 1 ano e 1 mês, eu vejo quanto ela cresceu quando eu vejo uma foto dela de 5 meses atrás. Quando eu olho para trás, eu falo assim, nu, ela cresceu, né? Notar o crescimento, às vezes,
você não nota muito bem, mas quando você olha para trás, assim, nossa, o próprio Wendel, né, sempre compartilha com a gente aqui algumas coisas, assim, pô, eu fazia tal coisa, eu fazia isso, eu fazia aquilo, é, eu era assim, e como eu venho crescendo, né, depois que eu comecei a rezar, como eu venho crescendo, né, em certos pontos e tudo mais. Então, é possível, eu acho que é possível e é muito claro ver essa progressão. Bruna Carla, oração reflexiva é diferente da Alexio Divina? É diferente. Assim, é e não é. Você pode fazer a oração reflexiva na Alexio Divina, né? Você pode pegar as Sagradas Escrituras, ler um trecho das Sagradas Escrituras e meditar. Como é que o senhor César fala? Você pode confrontar aquele evangelho, o que está acontecendo ali com a sua vida, e fazer daquilo ali uma Lex Divina, uma oração reflexiva. Você vai conversar sobre Deus, né? Com Deus, sobre aquilo que está ali no evangelho, comparando com a sua vida. Sei lá, igual pequeno, sei lá, vamos supor, igual eu falei aqui, Deus caiu pela primeira vez com a cruz nas costas. Ou Deus foi coroado de espinhos. Meu Senhor, quanta humilhação. Por mim. Aí, pronto, eu estou comparando com a minha vida. Por mim que o Senhor fez isso, né? Você está meditando aquilo que aconteceu ali e comparando com a sua vida, né? Senhor, o que eu posso fazer para retribuir, né? Conduz a minha vida, né? Para que eu possa reparar essa coroação de espinhos. Senhor, dá-me a graça de te amar por cada espinho que entrou na sua face, que entrou na sua cabeça. Pronto, foi uma pequena lexo divina aqui, diria, né? Eu preciso anotar alguma coisa. Me desculpe a ignorância, mas eu acabo de fazer muita confusão. As coisas são muito escrupulosas. Escrúpulo aqui, pessoal, demônio nada de braçada, viu? No escrúpulo, né? Que isso acontece muito. E eu digo para você uma coisa. Eu era um cara escrupulosíssimo com tudo. Eu sou melancólico, para quem conhece os temperamentos. Eu tenho uma grande facilidade em ser escrupuloso, ser perfeccionista, ser, sei lá, tudo eu quero do meu jeito. Eu tenho vários tipos de escrúpulo. Com as coisas de igreja, eu falo assim, eu tenho que rezar o terço, mas eu tenho que rezar cada Ave Maria, eu tenho que pensar no que eu estou falando em cada Ave Maria. Nessa Ave Maria aqui eu não pensei direito, não, deixa eu rezar ela de novo. A rezar. Aí passava 50 minutos, o texto estava na minha... Escrúpulo, escrúpulo, entendeu? Aqui era um peso para mim. Carregava como fosse um peso nas costas. O escrúpulo me tirava a paz. E Santa Teresa fala que várias partes dos livros, ela fala, né, como assim, um dos sinais de que aquilo é mal, é fruto de Satanás, é que aquilo te tira a paz. Então, quando você vê que você está perdendo a paz, eu tenho que fazer jejum. Não, mas se eu fizer menos jejum, será que Deus não vai me castigar? Não, mas será que Deus não quer mais jejum? Não quer? O escrúpulo vai te arrebentar. E deve estar te arrebentando até hoje, né? Já vem te arrebentando durante um tempo. É igual aconteceu comigo. Eu, eu fui purificado, vamos assim dizer. Eu não sei se eu tenho mais escrúpulos, não consigo pensar em algum escrúpulo que eu tenho. E eu não fiz nada. Sabe o que eu fiz? Rezei. De verdade, pessoal, tô falando com vocês. Eu fui muito purificado de escrúpulos. Não sei se eu tenho escrúpulos hoje. Eu não consigo pensar em algum escrúpulo, eu era lotado de escrúpulos. E eu não fiz nada. No sentido de, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, só rezei. Só perseverei na oração. Mais nada. O Cristo é que me purificou. Ele é que me limpou. Isso aqui que é cura, libertação, é a oração. Que é cura e libertação, reza. Que o Cristo vai te curar e te libertar dessas algemas que te escravizam. Sabe o que Cristo fala? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Fardo leve, jugo é suave. Eu colocava os fardos nas minhas costas, fardos pesados, jugos pesados, para eu carregar. Eu parei de pôr o fardo nas minhas costas, fardos pesados nas minhas costas. E Deus, quando Ele quer e precisa e vê que é importante,
eu carregar um fardo pesado, um jugo em algum ponto, ele me dá, não, toma aqui, ó. Aí eu não tenho opção de correr, é uma coisa que não dá para correr, toma aqui. Ele mesmo põe o tanto que eu preciso, o peso que eu preciso, e dá a força que eu preciso para carregar aquilo. Eu mesmo parei de me colocar e de me cobrar e de. Você não deve negociar com pecado, você tem que largar pecado. Pecado você não tem que negociar. Ah, mas também não tem desculpa. Lá, pecado você tem que largar. Principalmente os pecados graves. Aqui não tem negociação com o demônio. Tá bom? A Fernanda, você abre o microfone, Fernanda, você quer falar alguma coisa? Eu queria só dar um breve testemunho aqui para finalizar minha Aham. fala. Pode É, falar, fica à vontade. eu tenho aplicado a oração reflexiva, virei a chave, assim, tudo agora na minha vida de oração. E na minha célula, eu fazia condução do momento de oração, eu queria muito que fosse uma oração que tocasse as pessoas, que a pessoa chorasse, que a pessoa, sabe, arrepiasse. Eu queria despertar aquilo nas pessoas. Eu sei, eu Loucura. fiz também. Loucura. E era aquela oração mais vazia, assim, mais vazia do mundo. E aí eu tô aplicando a oração reflexiva agora na minha condução na célula e digo, nossa, sabe, que paz, assim, sabe, sem preocupar em tocar ninguém. Mas a oração flui naquela paz, é sincera, e a hora que você termina, você respira fundo e fala, meu Deus, me enchi aqui. Não arrepiei, não chorei, mas eu me enchi. Mas só um breve testemunho que aqui a sua condução, tudo virou uma chave em mim, e Deus te abençoe. Amém, reza por mim aí. Reza por mim para que eu seja santo rápido, ó, Fernanda. Eu tô precisando ser santo rápido, né? Por causa das minhas misérias e pela necessidade do mundo de santos. Nossa, Cristo precisa ser mais amado. E através dos santos. E, né? E é o que você falou aí. E é interessante, né, que eu lembro do Wendel, esposo da Fernanda que tá falando aqui agora. Eu lembro dele no começo da caminhada dele, ele fazia oração. Eu via, essa oração ela é pobre. E era verdade. Essa oração ela ainda é pobre. Claro, eu não falava nada com ele, por quê? Porque é o nível que ele tá nesse momento, né? Ele tá começando agora e eu não tenho como esperar mais dele. Tá começando agora, então você vê que é uma oração assim, como é que fala? Limitada. Você olha, ele ainda não tá atacando os pontos principais. Ele ainda não tá. Você vê, ele ainda tá imaturo na vida de oração. Ele ainda tá pequeno, tá uma criancinha. E hoje eu consigo ver no Wendel assim, pô, tá, olha o que ele tá pedindo. É claríssimo, assim, a evolução, né, no caso do Wendel aqui. A minha irmã também, ela começou junto comigo a rezar, eu lembro. Eu fui vendo as orações dela, como ela foi progredindo, o que que ela pediu, o que que ela falava nas orações, você vai vendo. Pô, ela, 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 ela entendeu, ela entendeu o recado. Ela entendeu o recado de Santa Teresa. Você vê direitinho. O Wendel, você assim, o Wendel entendeu o recado de Santa Teresa. Fernanda também tá com cara aí. Eu não conhecia a Fernanda antes, então, né, eu não tô aqui, como é que fala, pondo vocês em um nível, fazendo teste de nivelamento de vocês, não. É só porque é claro mesmo, isso é muito claro, né? Pra gente que começa a rezar, a gente vai vendo por onde a gente vai passando. Aí, de repente, você vai passando por lugar. Vamos supor, eu tenho 4 anos que eu rezo aproximadamente. E uma pessoa que começar hoje vai ter uma semana que reza, 2 semanas. Você vai ver, a oração daquela pessoa é uma pessoa de 2 semanas de oração. Uma pessoa depois de 1 ano é uma oração de uma pessoa de 1 ano de oração, né. Normalmente isso acontece, você consegue enxergar essa evolução e é muito legal, sabe, você vê assim: "Pô, essa pessoa tá progredindo, né, ela tá indo no caminho, né, ela vai se encontrar com Deus, né, da parte de Deus não falta nada, não falta o auxílio de Deus, né, se essa pessoa não voltar atrás, ela muito provavelmente vai se encontrar com Deus e vai se unir a Ele e será santo. E Deus vai usar essa pessoa, porque não tem como uma lâmpada não iluminar, né, ao ser colocada, né, ali no teto. Né, você não consegue esconder aquela lâmpada ali, ela sai iluminando para tudo quanto é lado e ela deixa a marca dela.
Não tem como você não ver ela. Deixa eu ver aqui, a Bruna Carla, estou buscando cada vez mais subir na vida de santidade, mas minha falta de paciência com meu filho e esposo coloca tudo a perder. Tem alguma dica para ser mais paciente? Olha, se você descobrir aí, você me fala. Qualquer a dica aí, viu, Bruno? Vai pesquisar aí e me fala. Tô brincando. Isso aí, pessoal, olha, tem muitas coisas que tem pessoas que têm certas tendências. Tem umas que têm tendência mais à impaciência, outras têm uma tendência, sei lá, à parte de sexualidade, outras têm outras tendências. Então, assim, e Deus vai curar tudo isso. Você não consegue ser santo e ser impaciente, não dá, entendeu? Você será paciente uma hora, se você continuar e não, né, e não voltar atrás. Você será paciente. E o próprio Cristo que vai te purificar. A dica aqui é progrida na oração. Não pare de rezar, né? Continue. Isso aqui vai ser uma das coisas que serão purificadas nessa caminhada, que é a paciência. E aqui, pessoal, não tem ninguém aqui que seja tão miserável que não consiga ser santo. Por quê? Porque não depende de você. Se dependesse de você, aí sim, aí você poderia se preocupar, aí você pode descabelar, você não vai conseguir. Só que não depende de você, você não consegue alcançar a santidade. É Deus que te coloca lá, entendeu? Então, eu lembro, eu falava assim, Senhor, mas como é que fala? Eu tenho um déficit de atenção. Como que eu vou prestar atenção na oração? Eu lembro que eu fazia retiros. Nos retiros eu falava assim, me coloca em qualquer lugar, servia nos retiros, menos na oração, porque eu vou chegar diante do Santíssimo, nas adorações, eu não tenho o que falar, eu não tenho papo com Jesus. E eu nunca ficava em oração, né, nesses... E depois eu descobri, não, mas esse é o caminho, é a oração. Eu assim, meu Senhor, mas eu rezar? Tô acreditando que eu vou ter que rezar. E era uma peleja para mim, para quem tem déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, inquieto, não consegue ficar quieto e não tem atenção e é difícil. Mas eu pensei, Senhor, o céu é para quem tem déficit de atenção também. O Senhor é médico, é para quem é doente. Se a pessoa é perfeita, ela não precisa do médico. Então, cada pessoa aqui tem os seus defeitos. Então, Deus é para você. Ah, mas eu sou impaciente. Então, que bom que você é impaciente, porque se não fosse, se você fosse perfeito, então você não precisaria de Deus, né? Entre aspas. Que bom que você é impaciente. Então, Deus é para você. Procure Ele. Vai lá. O caminho é esse. E demora. Demora. Eu tô precisando da paciência. Eu, eu vejo, eu tenho um pouco mais, vamos assim dizer, as rédeas nas minhas mãos, um pouco mais hoje. Eu freio muita coisa quando eu tô impaciente. Eu tenho um freio melhor, mas eu acho que vai chegar uma hora que vai ser um download, uma descarga. Vai ser de repente, Deus vai mandar tudo aquilo que falta na minha paciência e eu vou me tornar um homem paciente de um dia para o outro. Parece estranho falar isso, mas parece que o negócio é bem assim mesmo. Não é uma coisa que você vai construindo, 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 construindo. Nossa, agora depois de muitos anos eu virei uma pessoa paciente. E nesse caminho não é assim. Não tô falando que não tem como você ser uma pessoa paciente sem usar a oração, praticando as virtudes e tudo mais. Eu falo que nesse caminho é assim. Você pratica, você se esforça, você vai. Só que de repente, Deus ele manda de uma vez a sua paciência. E a partir de hoje, você é uma pessoa super paciente. A Bruna Carla compartilhou mesmo. Parece que queremos chegar a Deus, porém, no mais próximo que temos que a nossa família, caímos na falta de paciência. É verdade, pessoal. Na família mesmo. Eu sempre que eu peco, eu anoto nas minhas anotações, na minha lista de pecados para confessar na próxima confissão. É incrível como na minha lista de pecados aqui tem paciência. Paciência com meu filho. Fiz isso. Durante um momento de paciência eu fiz isso. Durante outro momento de paciência eu fiz isso. Tá tudo ali. Assim, tem muita coisa ali. Então, mas a sua família te foi dada para te purificar.
Deus te dá as pessoas perfeitas que você precisa para ser santo dentro da sua família. A esposa, perfeita. O temperamento dela é o temperamento perfeito que você precisa para ser santo. Seus filhos, o temperamento dos seus filhos, os problemas dos seus filhos. Ele te dá presente. Você olha, isso aqui é um presente para você ser santo. Toma aqui as ferramentas. Aí você vai olhar a sua família. É ali. Né, igual do padre, a paróquia, provavelmente a paróquia dele, as pessoas com quem ele convive. Assim as irmãs também. Bruna Carla, não é só você. Tenho convidado Nossa Senhora para me ajudar a ter mais paciência também. Pô, tá uma febre a impaciência aqui, hein? Nossa, vai fazer o grupo aqui dos impacientes. Não é fácil, né, irmãs? Tenho sofrido bastante. Estou participando de um grupo de oração há 10 anos. Então, já estou iniciando a fazer parte da reflexão da palavra. Tenho visto muitos irmãos novos já participando, tem sido muito bom. Outro comentário da Bruna, claro, exatamente é o que está acontecendo. Sou melancólica também. Acabei de saber que eu sou escrupulosa. Senhor, tem piedade de mim, Beata. Aqui, pessoal, só um recadinho. Esse negócio de temperamento, ele fala muito na sua vida de oração. Nós, melancólicos, nós temos uma facilidade muito grande em, é, em meditar as coisas, né? Em prestar atenção nas coisas. O colérico, ele é mais agitado, ele é mais explosivo. Ele tem uma tendência, pelo que eu ando vendo, eu tenho esposa colérica, o Endo é colérico, né? Eu tenho alguns contatos com alguns coléricos. Me parece que o colérico, ele demora mais para pegar, ele é menos humilde, isso dificulta mais. Mas tudo que ele pega para valer. Tudo que ele acredita para valer. Tudo que ele fala que ele vai, né? Agora eu descobri que o caminho é aqui, ele pega para valer. Então, assim, todo temperamento aí tem as suas dificuldades e os benefícios, né? Depois que eu descobri essa tendência do melancólico em ser, né, um cara meditador, facilidade para meditar as coisas, passei a gostar demais do meu temperamento, né? Ser melancólico. Eu acho que é uma grande porta, né, para o melancólico. Também eu acho que essa oração é uma grande porta para o sanguíneo. O sanguíneo é muito sentimental, então ele está muito aberto a essas coisas, né, de oração. Ele está muito aberto. Fleumático, fleumático é fleumático. Então, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, por favor, rezem por mim. Peçam a Deus por mim. Deus te ama demais e Ele escuta tudo que você fala. Se você pedir por mim, e Ele me ama muito também, Ele muito provavelmente vai te atender. Ele não vai te atender na hora, mas peça pela minha santidade. Quem sabe, né, no final desse encontro, você rezando muito por mim, eu não tenha progredido bastante na minha santidade, Cristo já tenha configurado muito meu coração ao dele, e o Cristo possa falar mais com vocês através de mim até o final deste, né, nossos estudos. Assim espero que Deus venha ao encontro de você e que Deus, eu desejo, suplico, Senhor, santifique cada pessoa que está aqui escutando esse nosso encontro de hoje. Configure o coração dessas pessoas ao seu. Por favor, Senhor Deus, viva através dessas pessoas. E que as pessoas, quando olhem para essas pessoas que estão aqui nos escutando hoje, em breve, possam ver a Ti, Jesus, falando com elas. Possa ver a Ti, Jesus, agindo através delas. Nós precisamos de Ti, Jesus. Destas pessoas que aqui estão, nós precisamos de Ti, Jesus, vivendo em mim, na minha família. Amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até semana que vem. Bye, bye.